Olá pessoal, ontem o Barcelona jogou contra o Slavia Praga, empate de 1-1, e além do futebol do Barcelona apresentar problemas, o time está envolvido em algumas polêmicas que eu vou comentar por aqui no canal. Para começar, essa história do Messi não gostar do Griezmann e boicotar o Griezmann. Em 2018, o Suárez deu boas-vindas ao francês, disse que estava muito feliz com a chegada do Griezmann no Barcelona. Todo mundo acreditou mesmo que o Griezmann iria para o Barça, né? Só que o Griezmann enrolou para dar uma resposta final, fez uma novela. O Griezmann adora, né, ser protagonista de novelas. Daí fez um documentário dizendo que ficaria no Atlético, produzido inclusive pela empresa do Piqué. Acho que esse episódio mostra que às vezes a gente passa muito tempo brigando contra fãs quando eles se dão super bem profissionalmente. E eu não vejo nenhum problema com isso. Eu entendi a posição do Griezmann, que era feliz no Atlético, né? Era o protagonista do clube e que quis ficar. Rolou um deboche com o Barcelona? Rolou, com certeza. Só que hoje o Griezmann é jogador do Barcelona e eu torço muito que, apesar do Valverde, o Griezmann consiga fazer uma história linda no Barça, né? Só que no momento ele não tem história no Barça. Quem tem história no Barcelona é o Messi. É o Messi que está há anos no clube. E aí, pela história do Messi no clube, eu não consigo acreditar que ele boicotaria o Barcelona de propósito. Sabotaria os gols só por birra ao Griezmann. Né? Por tudo que o Messi já fez no clube, não dá pra acreditar nisso. Ah, mas ele poderia ter passado pro Griezmann, que agora vai ser assim. Todo lance que o Messi não passar pro Griezmann, vai rolar essa história mimizenta, né? Só que o Messi não é artilheiro do clube por um acaso, né? Por sorte. Ele é artilheiro do clube porque quando ele acha que ele pode fazer gol, ele vai lá e faz. Se ele achar que ele tá em posição de marcar, ele vai marcar. Ah, mas se fosse o Suárez... Bom, se fosse assim, né? Se todo o passe do Messi fosse para o Suárez e não para o gol, o Suárez seria o artilheiro e não o Messi. Então tem horas que o Messi vai lá e vai tentar fazer o gol. É normal. Que existe um entrosamento maior com o Suárez, isso é evidente. O Messi, quem acompanha a história dele, sabe que ele não é de ter tantos amigos, né? O círculo de amizade do Messi é sempre pequenininho, são sempre as mesmas pessoas. E tudo bem, ele não precisa amar o Griezmann, ele só precisa se entrosar melhor com o Griezmann. E às vezes ele vai ter mais confiança no Suárez, que joga como centroavante há muito mais tempo no Barcelona, do que com o Griezmann fora de posição, eu acho normal. Daí achar que é birra dele, que ele sabotaria o clube que ele diz que tanto ama, eu não consigo acreditar. Né? Acho que o rendimento ruim do Griezmann se deve muito mais ao posicionamento que o Valverde dá a ele. Às vezes o Griezmann tá perdido em campo, não sabe se é para ataque, se fica ajudando o Alba, e com isso acaba prejudicando ele. Eu já disse que por melhor que ele seja, às vezes jogadores têm dificuldade mesmo de se adaptar, né? Ficar fora da posição. Pode ser que ele consiga se render na esquerda, mas a probabilidade é muito menor. Pode ser que ele se dê bem num jogo ou outro, dependendo da movimentação dele em campo, mas o mais provável é que ele tenha muita dificuldade. Infelizmente o Valverde é teimoso demais, isso ficou claro no último jogo contra o Slavia. Era a oportunidade perfeita para tirar o Griezmann da esquerda, centralizar ou colocar na direita, alternar uma posição com o Messi. Mas não, o Valverde continuou insistindo com o Griezmann na esquerda. E aí não é culpa do Griezmann, não é culpa do Messi, é culpa do Valverde. É simples assim. É muito conveniente, inclusive para o Valverde, para o Bartomeu, que a gente fique brigando com os jogadores e se esqueça do real problema que é a diretoria, né? As pessoas falam muito que os jogadores defendem o Valverde. Eu acho antiético você falar mal do seu chefe publicamente. Não é jogador que demite técnico. Quem demite o técnico é a diretoria. Eu odeio panelas que derrubem o técnico. Porque hoje a gente fala assim, o Valverde é ruim. Amanhã vai ser só porque eles não gostam do técnico. Então não faz parte, né, do jogador ter que decidir quem entra e quem sai como técnico. É chefe deles. Cabe isso à diretoria. Então, enquanto a gente fica brigando de supostas panelas implantadas pela mídia, o Bartomeu fica omisso. É uma diretoria omissa que se aproveita muito dessa história, porque aí todo mundo esquece que quem mantém o Valverde lá, na verdade, não é os jogadores, é o Bartomeu. Porque vocês acham mesmo que se o Valverde batesse de frente com o Bartomeu, ele teria ficado 3 temporadas? Né? Vamos supor que o elenco adore o Valverde, mas ele bata de frente com o presidente do Barcelona, o Bartomeu. Vocês acham mesmo que ele ficaria 3 temporadas com 2 vexames na Champions? Não passaria de uma, né? Então, a gente, vamos pensar um pouquinho também e não ser manipulado aí pelo Bartomeu, que se aproveita muito dessas histórias, porque a gente esquece de criticar ele. O Valverde, ele não tem um bom relacionamento só com o elenco, ele tem um bom relacionamento com a diretoria, ele aceita tudo
que eles fazem, todas as contratações, mesmo que depois ele não use em campo, como foi o caso do Malcom, mas ele aceita, ele não bate de frente, ele não vai brigar com o Bartomeu, por isso que ele continua por lá. Inclusive o Valverde parece que escala a base do grito, né? Então, se o Vidal reclama nas redes sociais, ele é utilizado. Se a esposa do Rakitic reclama nas redes sociais, ele dá oportunidade pro Rakitic. Se alguém da diretoria ou sócio reclama que ele não tá usando a base, ele vai lá e tenta encaixar alguém da base. Então, ele escala na base do grito. Quem grita mais, leva. O Malcom não gritou muito, acabou ficando por lá, né? E eu tenho medo que isso aconteça também, inclusive, com o Arthur, que não fez sentido nenhum o Arthur não ficar nem no banco. Outro questionamento que eu faço é em relação ao Firpo. Eu não posso dizer se o Firpo se deu bem ou não do Barcelona até o momento, porque ele jogou muito pouco. Ele não jogou bem quando ele entrou, mas ele jogou muito pouco. Ele estava nervoso, precisa de adaptação para saber como o time joga, e o Valverde já queimou ele de uma vez. Se não confia no Firpo, para que foi contratar? Quando você contrata alguém para ser substituto do seu lateral e não confia nele, para quê? Para aumentar a folha de pagamento? Não faz sentido nenhum. E isso demonstra, inclusive, o tamanho da mediocridade do Valverde. Porque se o Semedo se dá razoavelmente bem na esquerda, para ele tá ótimo, né? Para ele o razoável tá bom. Ele não é um técnico que diga assim, eu quero a perfeição. Eu quero perfeição da lateral direita, eu quero perfeição na lateral direita, eu quero o melhor deles. Não, ele se conforma com o razoável. É um pensamento medíocre e pequeno que não serve para o Barcelona. Então, assim, para mim o maior culpado disso tudo é, sem dúvida, o Bartomeu. E eu acho que a gente tem que pensar um pouco melhor nessa omissão da diretoria. Eu não concordo que capitães fiquem jogando mais caos em tudo, né? Piquet deu uma declaração ontem que foi muito infeliz, comparando a primeira temporada do Luiz Henrique com o Valverde, que já tá 3 temporadas, mas eu acho que o Piquet é um jogador muito inteligente, ele sabe que não tá bem. A impressão que eu tive é que ele só quis acalmar as coisas, porque se o clima tá ruim, pode ficar pior, né? Ele não conseguiu, acabou piorando as coisas, mas acho que a intenção dele foi essa. Não é função dos capitães piorar ainda mais o clima. Então a gente tem que esperar essa diretoria sair ou criar vergonha na cara para ver se de repente o Barcelona melhora, né? Então é isso, volto em breve com mais devaneios barcelonistas e até mais.